Olá, gente, boa tarde. Nossa aula de hoje de língua portuguesa, a gente vai falar um pouquinho sobre leitura e produção de texto. Espero que vocês tenham assistido ao vídeo, da nossa videoaula que foi passado, o link. E agora eu vou fazer um resumo que talvez não tenham sido falado na aula de hoje, mas eu queria que vocês entendessem sobre a questão da leitura e produção de texto e sobre o que é a interpretação de gêneros textuais, que a gente fala tanto em sala de aula, vocês identificarem os gêneros textuais. Eu coloquei aqui algumas perguntas que formam a descrição de um texto jornalístico, que é o que a gente tem que perceber num texto jornalístico, mas vale também dessas questões para a interpretação de gêneros, que é a questão o que, onde, como, quando e porquê. O que a gente pode utilizar mais para a interpretação dos gêneros textuais é o que? É o primeiro de tudo. O que se trata? Esse texto, o que é? Qual é o gênero que caberia? Onde? Todo gênero textual, ele tem um suporte. Então, onde foi colocado aquele gênero? Vejam, essas questões de texto jornalístico é outra coisa que a gente vai ver depois, as respostas. Eu estou colocando as mesmas perguntas para a gente conseguir interpretar o gênero, para a gente conseguir destrinchar os gêneros textuais. Então, a gente teve o que, que é a identificação do gênero. O onde é o suporte. Então, vocês podem até colocar, que o onde a gente pode colocar o suporte. E o que é o suporte? O suporte é o meio que veio aquele gênero. Então, se for um jornal, se for, como no caso do texto jornalístico, se for uma plataforma, se foi um caderno, se foi um livro, uma revista, um livro de receitas. Então, esse é o suporte. O como, vem a questão das características. As características. Como é que foi escrito aquele texto? Quais são as características que diferenciam aquele texto, aquele gênero de outro gênero textual? Se eu tenho uma receita, qual é a característica da minha receita? Primeiro, lá em cima vão ter os ingredientes. Então, tá lá. Depois que eu coloco destrincho todos os ingredientes, o que é que eu faço abaixo? Coloco o modo de preparo, o como vou fazer. Então, essa é uma característica notória de uma receita. É o como se faz aquele gênero textual. Um poema, a gente sabe. Pode ter estrofes, pode não ter, mas eu não utilizo a linha toda para escrever. Então, já é uma característica visual do texto, Então, o como a gente pode remeter a como é feito, a característica de cada gênero. Quando? Esse quando, a gente vai mais para a questão mesmo de data, A gente pode utilizar quando foi feito aquele texto, a data daquele texto. Até mesmo, acho que eu não botei aqui, até mesmo a questão de lugar. É importante saber onde foi escrito, qual é a data que foi escrito, porque o gênero muda, O gênero, ele se modifica como a nossa língua também. Então, um gênero textual, ele pode ser modificado de acordo com o tempo. E a gente tem o porquê. Esse porquê é muito importante. Na verdade, eu acredito que o mais importante. Por quê? É a questão da nossa intencionalidade. É a questão da funcionalidade do texto. Quando o autor escreveu aquele gênero, qual a intenção dele? Sugerir, ensinar, persuadir, Cada gênero textual na sociedade, ele tem uma intenção.
apenas informar. Lembram das questões que a gente trabalhou dessa forma? Né? O gênero textual acima tem a intencionalidade de, né? Então, sugerir, informar, ensinar, né? Divertir, como é o caso da piada, como é o caso da anedota, né? Como é o caso de uma charge, que também pode ser para divertir. Então, cada gênero, ele tem a sua intencionalidade na sociedade. Ele tem a sua função na sociedade. Então, é importante a gente identificar qual é a intencionalidade do autor, do gênero estudado e qual é a função, né? E essas palavrinhas sempre vão ter que estar bem claras na mente da gente, né? Informar, divertir, ensinar, persuadir, orientar. A gente tem que saber diferenciar isso, tá ok? Então, qualquer coisa, estou online para vocês para tirar as maiores dúvidas, né? E a gente segue aí. Beijo!